E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um conteúdo do nosso canal. Não se esqueçam de se inscreverem e deixar o like. Desde já o meu muito obrigado. Estamos aqui com o canal Auriverde, todos os créditos ao canal deles. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Ô Barroso, quero falar do Toffoli. O Vamos que lá? aconteceu? Ele mudou a cariação? É, ele deu um passo atrás, né? Deu um passo para trás? É. O que o celular do Vocaro está fazendo, hein, Barros? Pois é, Ptolio, o grande volume de informações de conversas e mensagens encontradas no celular do fundador do Banco Master, Daniel Vocaro, deve impedir que a cariação dele com o diretor do Banco Central e um ex-dirigente do BRB seja realizada na tarde de hoje. O mais provável, segundo o Poder 360, é que uma mesma delegada da Polícia Federal, a Janaína Palazzo, ouça cada um deles separadamente nessa fase e que os três fiquem frente a frente só em 2026. A ideia do ministro Dias Toffoli, do STF, era fazer o quanto antes a acariação entre Daniel Vocaro, Ailton Aquino, que é o diretor de fiscalização do Banco Central, e Paulo Henrique Costa, ex-presidente do BRB, Banco Estatal de Brasília, e que quase comprou o Master. Ele pretendia ainda ouvir os envolvidos separadamente para, em seguida, confrontar as versões sobre o processo de liquidação extrajudicial do Banco Master. O magistrado foi alertado pela Polícia Federal, entretanto, que o volume das informações que foram obtidas na Operação Compliance Zero, que foi desencadeada em 3 de setembro, era um conteúdo muito grande, possivelmente a eficácia dessa acariação seria menor do que o desejado. O ministro disse à Polícia Federal, então, que tomasse depoimentos de forma separada dos três envolvidos. Essas inquirições serão feitas pela delegada Palazzo na tarde de hoje. O processo começa às 14 horas e possivelmente não haverá condições para organizar o roteiro da acariação para hoje, então vai ficar só para o ano que vem. O mais provável é que sejam só tomados os depoimentos de cada um dos três que seriam aí acariados pela Polícia Federal. A PF já fará perguntas para esclarecer alguns detalhes das informações encontradas em equipamentos apreendidos pela Operação Compliance Zero. A acariação deve ser realizada dessa forma só no início de janeiro, que daí vão pegar essas informações primeiro, né, os depoimentos, para depois fazer essa acariação. Agora, Ptolio, tem mais uma informação da Malu Gaspar, divulgada hoje. Hoje? Hoje. Então tá quente. Que diz o seguinte, que eu vou ler aqui na íntegra. Vai lá. Pivô das investigações de um esquema de fraude que teria chegado a 12 bilhões de reais, o executivo Daniel Vocaro, dono do Banco Master, se reuniu com o diretor de fiscalização do Banco Central, o Ailton de Aquino Santos, horas antes de ser preso pela Polícia Federal em 17 de novembro. Vocaro, Ailton de Aquino Santos e o ex-presidente do BRB, o Paulo Henrique, eles prestam depoimento na tarde de hoje. Então, esse diretor do Banco Central teria se reunido com o Vocaro no dia, em algumas horas antes do dia em que ele foi preso. Aí ela destaca aqui que o caso segue sob sigilo por determinação do relator Dias Toffoli, que designou um juiz auxiliar para supervisionar as oitivas. De acordo com o ofício assinado pelo chefe adjunto do Departamento de Fiscalização, Paulo Sérgio Neves de Souza, Aquino e Vocaro tiveram uma videoconferência em 17 de novembro, em que também estava o chefe do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central, ou melhor, o chefe, Bellini Santana. A reunião virtual durou cerca de 40 minutos, segundo o relato da Malu Gaspar, e nela, conforme um documento do próprio banco, que acabou sendo usado pela defesa do executivo para livrá-lo da cadeia, Vocaro informou das negociações em curso na busca de uma solução de mercado para o conglomerado Master. Vocaro acabou preso no mesmo dia, por volta de 10 da noite, no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, quando tentava embarcar em um jato particular para Malta, sob suspeita de fugir do país. O documento do Banco Central diz que o executivo havia informado previamente a instituição que viajaria para Dubai, nos Emirados Árabes, para um encontro com um grupo de investidores estrangeiros. Mas não houve correspondência, e-mail
ou mensagem escrita com informação sobre a viagem para a finalização das tratativas com investidores árabes. Ou seja, o que houve foi uma comunicação verbal de Vorcaro durante a videoconferência que não foi gravada. O documento foi citado pela desembargadora do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, a Solange Salgado, na decisão de transferir Vorcaro da cadeia para a prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica. Portanto, essa informação de hoje é uma informação importante de que Vorcaro teria se reunido com o diretor do Banco Central horas antes, pelo menos virtualmente, horas antes de ser preso pela Polícia Federal em novembro. Perfeito, obrigado, Barroso. Cláudio, entendo eu também que esse passo atrás nessa tal da acariação que aconteceria hoje, primeiro porque não caberia... Borgo fez essa análise dias atrás aqui na Ouro Verde, não caberia nessa etapa a acariação. Não tem, salvo engano, ninguém indiciado. Não sei como é que está aí. O juridiquês é contigo, Cláudio. Mas entendo que a acariação agora não era o momento. Se era para colocar pressão sobre esse diretor do Banco Central, entendo eu que existe uma pressão sobre Toffoli maior do que ele que conseguiria colocar sobre esse diretor do Banco Central com o conteúdo encontrado no celular de Vorcaro. Festas na casa de Vorcaro, já considerado Jeffrey Epstein do Brasil, Tupiniquim, tem coisa para ser contada aí e muito provavelmente, a partir destas informações contidas no celular de Vorcaro, a decisão de deixa essa acariação para depois, Cláudio. Alexandre, tá me ouvindo? Perfeito, perfeito. Tá bom. Viu, Alexandre? Toda essa história da acariação é uma aberração jurídica, mais uma aberração jurídica que está sendo promovida pelos ministros do Supremo. Repito, por que os ministros do Supremo fazem isso? Lembrem-se, brasileiros, eles não são, na minha percepção, apesar do que escrevem por aí, apesar do que falam por aí, apesar do que eles falam, na minha percepção de profissional do direito, eles não são juízes, não. Eles não prestaram concurso para ser juiz, eles não obedecem à lei orgânica da magistratura, eles não obedecem ao Conselho Nacional de Justiça. Eles não são juízes, não. Eles são ministros do STF, é uma entidade fora acima do Poder Judiciário, como água e óleo. A maioria dos juízes, a maioria absoluta dos juízes, não concorda, mas está proibido de falar, porque se juízes falarem, eles são perseguidos dentro da magistratura pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, vamos lá, ministros do STF não são juízes. Eles não obedecem à lei, não obedecem nada. Então, eles fazem a aberração jurídica que eles quiserem. E nessa aberração jurídica, o Toffoli agendou essa acariação, que está prevista lá no artigo 229 do Código de Processo Penal, e fala que a acariação é admitida entre acusados. Então, se eu sou acusado da prática de um crime, o Wellington é acusado da prática de um crime, e o Pittoli também, o crime de falar a verdade, pode, num processo penal lá na frente, pôr nós três, um frente ao outro, para serem inquiridos e explicar. Nós somos acusados. Agora, se eu e o Wellington somos acusados de um crime, e o Pittoli é testemunha, podem fazer uma acariação entre os acusados e a testemunha. Pode ter também a acariação entre testemunha e acusado, junto com a pessoa que foi ofendida. Não existe acariação no Brasil, do Código de Processo Penal, entre testemunha ou acusado ou ofendido com o investigador. Não existe na acariação para chamar um investigador de polícia, um agente da Polícia Federal, um delegado civil, um delegado da Polícia Federal. Não existe acariação para chamar um policial militar que prendeu em flagrante. A acariação do cidadão que representando o Estado, fiscaliza, monitora ou prende, não existe acariação com o outro lado. Não existe isso. É uma aberração jurídica inventada pelo ministro Toffoli, junto com o momento que o Borgo falou, e é verdade, não se faz a acariação no começo do processo. Por isso que a palhaçada foi tão escancarada, ficou
tão exposta, tão ridículo para o Supremo Tribunal Federal, que o ministro Toffoli jogou para a Polícia Federal decidir se quer ou não quer a cariação. Porque quem está fazendo a investigação é a Polícia Federal, com o Ministério Público monitorando. O juiz não participa do processo de investigação. Quando um juiz participa do processo de investigação, esse processo é nulo. E eu tenho decisões, o Brasil tem decisões do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que anulou agora em dezembro investigações onde um juiz comum do Brasil, quis conduzir parte da investigação. E o que o Superior Tribunal de Justiça falou? Quando um juiz tenta conduzir a investigação, o processo é nulo. Por isso que eu repito, os ministros do Supremo são apenas ministros do Supremo, não são juízes, porque eles não obedecem à lei, não obedecem à Constituição, não seguem regras que os juízes seguem, não podem ser investigados, não podem ser pontados, não pode ser nada. Eles são uma aberração que a Constituição criou e que esse pessoal soube fazer, soube aproveitar. Então a cariação agora é uma aberração. O Toffoli deu um passo atrás, porque notícias estão surgindo, informações por um pequeno pedaço da imprensa estão sendo expostas. E cada vez mais vão sendo expostas as relações de bastidor, não só de interesses políticos, de interesses econômicos. Agora surgiram escândalos de potencial sexual de ministros do STF. Então, qual que é a estratégia que se ouve falar, que é a estratégia da defesa do Banco Master? Anular essa liquidação feita pelo Banco Central para criar uma outra situação em que divida uma parte de bens que possa ser vendida, que é isso que o Vocaro quer, vender uma parte do Banco Master, que é chamado títulos saudáveis, e deixar os títulos podres para o BRB ou para o Estado brasileiro. O esquema envolve bilhões, tem muita gente em Brasília, muito dinheiro recebeu para isso, não é só um contratinho de 129 milhões que a PGR não quer investigar, que é uma vergonha, mas, repito, a própria Rede Globo recebeu 160 milhões de reais em investimentos da Fintech, Will Bank, do Banco Master. Isso começou lá nas Olimpíadas, o próprio Luciano Huck fez o programa dele destacando a parceria com o Banco Master. Hoje as notícias estão expondo por que a Globo está nessa história. Então, brasileiro, só notícia, a imprensa livre consegue expor tais situações. Só a imprensa livre vai levar isso para o povo. E os políticos que não têm rabo preso, e principalmente Faria Lima, banqueiros e bancários, vocês têm um monte de virtude, vocês têm um monte de defeitos. Expor as entranhas de corrupção, comprar ministros, comprar políticos, isso está destruindo vocês. Então vocês se protejam, percam os anéis, mas não percam os dedos. Vocês apoiem o que está fazendo o Banco Master, vocês apoiem impeachment de ministro, vocês façam isso, porque vocês sabem que o jogo vem lá dos Estados Unidos. Não está parado a Magnitsky lá, não está parada a investigação da seção 301. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Agora eu vou estar lendo uma notícia para vocês do Conexão Política. Entidades do setor bancário saem em defesa do Banco Central no caso Master. Associações pedem respeito à autonomia da autoridade monetária diante de questionamentos sobre a liquidação da instituição. Entidades que representam bancos, financeiras e fintechs divulgaram no sábado 27 uma nota conjunta em apoio à atuação do Banco Central do Brasil no processo que resultou na liquidação do Banco Master. O documento ressalta a importância da independência institucional e da autoridade técnica do regulador em meio a críticas e questionamentos sobre as decisões adotadas no caso. No comunicado, as associações afirmam que a existência de um órgão regulador técnico e autônomo é fundamental para a solidez e a resiliência do sistema financeiro. Segundo o texto,
O Banco Central vem desempenhando esse papel por meio de uma supervisão bancária descrita como independente, prudente e baseada exclusivamente em critérios técnicos. As entidades alertam ainda para os riscos de uma eventual revisão das decisões do regulador por instâncias extremas. De acordo com a nota, esse tipo de medida, uma possível anulação da liquidação, poderia abrir espaço para instabilidade regulatória e operacional, além de gerar insegurança jurídica, reduzir a previsibilidade das decisões e afetar a confiança no funcionamento do sistema financeiro. Assina o documento a BBC, a CREF, a FEBRABAN e a ZETA. Juntas, as entidades representam mais de uma centena de instituições financeiras, responsável por cerca de 90% do setor e por 98% dos ativos do sistema financeiro nacional. O texto reconhece que o Poder Judiciário tem competência para examinar aspectos jurídicos legais da atuação do Banco Central, mas defende que o mérito técnico das decisões prudenciais sejam preservados. Para as associações, o enfraquecimento da autoridade do órgão regulador pode gerar impacto negativo sobre a economia e elevar risco para depositantes e investidores, especialmente pessoas físicas. Em manifestação separada, a ABINA também se posicionou em defesa da autonomia do Banco Central. A entidade destacou que decisões de liquidação são de natureza técnica e baseada em critérios prudenciais e que uma eventual reversão pelo Supremo Tribunal Federal, STF, poderia comprometer a confiança nos pilares do sistema financeiro e de capitais. As manifestações ocorreram no mesmo dia em que o ministro Dias Toffoli manteve a realização de uma careação no inquérito que apura irregularidades envolvendo o Banco Master. A audiência será marcada para a próxima terça-feira, dia 30, e deve reunir o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino Santos, e o controlador da instituição, Daniel Vorcaro, e o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa. A criação tem como objetivo confrontar versões sobre a atuação do Banco Central e sobre indícios de fraude, a tentativa da venda do Banco Master ao BRB. O inquérito tramita sob sigilo no Supremo desde que Toffoli avocou o caso, que anteriormente estava sob análise da Justiça Federal em Brasília, após pedido apresentado pela defesa de Vorcaro e acolhido pelo ministro. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscreverem, deixar o like e até a próxima. Tchau, tchau.